Olá, eu sou Bernardo Ferrão, criador do programa Viva Mais Você, e vamos iniciar esse vídeo contando uma pequena história sobre um menino que nasceu em 1880, perto da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Ele foi uma criança muito frágil, asmática, raquítica e também com febre reumática, porém tornou-se tão determinado a melhorar sua condição física que devotou-se ao estudo e à prática da construção de um corpo forte e sadio. Ele tornou-se perito numa variedade de esportes como ginasta, esquiador, mergulhador, boxeador e até mesmo artista de circo. Durante esse período de transformação física, ele começou a formar sua filosofia sobre exercícios e saúde, estudando yoga, acrobacias e movimentos e preparação física, combinando filosofias de saúde e exercício. Ele procurava um equilíbrio perfeito entre o corpo e a mente. No ano de 1912, ele vai para a Inglaterra, onde se torna boxeador profissional e ensina autodefesa para detetives da polícia. Então, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, as autoridades britânicas o confinaram em razão da sua nacionalidade alemã, e ele decidiu usar o lazer forçado para desenvolver suas ideias sobre saúde e aptidão física. Ele ensinava a alguns companheiros de confinamento as técnicas que desenvolvia e afirmava que, por isso, nenhum deles morreu de influenza na epidemia de 1918. Ele acabou sendo transferido para outro campo de concentração, onde passou a exercer a função de enfermeiro e vigia. Neste novo local, ele pegava a esmola das camas e desenvolveu equipamentos para reabilitar seus pacientes, utilizando a resistência das mesmas, de modo que esses pacientes começassem a fortalecer seus músculos antes mesmo de poderem se levantar. Após a guerra, ele voltou para a Alemanha e interagiu com pioneiros das técnicas de movimentos. E, ao mesmo tempo, ele trabalhava como treinador para a Força Policial de Hamburgo. No ano de 1923, partiu para Nova York, Estados Unidos, para montar seu primeiro estúdio junto com já sua esposa Clara. Clara era enfermeira e incorporou os conceitos e exercícios que ele havia criado de modo que beneficiasse mais seriamente os clientes doentes. O método criado por Joseph foi um sucesso imediatamente nos Estados Unidos, particularmente entre os bailarinos Martha e George. Foram os primeiros a serem conquistados. Os bailarinos, que em geral se machucavam muito, logo descobriram que os exercícios do método criado por Joseph levavam a uma recuperação mais rápida, e isso numa época em que os efeitos terapêuticos da reabilitação imediata ainda não eram reconhecidos. E tem uma frase que representa muito bem a vida da maioria das pessoas que sofrem de dores nas costas atualmente, mas que na correria do dia a dia acaba passando despercebida. Hábitos incorretos são responsáveis pela maioria de nossas doenças, se não por todas elas. Joseph Pilates. E esse é o nome do criador e do método que estamos contando a história, certo? Estamos falando do método Pilates. E só a título de curiosidade, um pouquinho mais da história, vou contar um pouquinho mais da história. Entre 1927 e 1951, Joseph obteve as patentes dos equipamentos que ele inventou. Em 1967, Joseph Pilates faleceu, mas sua esposa continuou trabalhando, dando aulas de Pilates até 1970. Em 1976, sua esposa Clara vem a falecer também. No ano de 1970, Hollywood descobre Pilates através de Ron Fletcher. Hoje, milhões de americanos praticam a técnica do Pilates. Dito tudo isso, contada toda essa história sobre o criador deste método, você que ainda não conhece deve estar se perguntando: o que é Pilates? Pilates é um método de condicionamento físico composto por exercícios e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na execução de seus movimentos. Além disso, o Pilates é também uma técnica de reeducação do movimento, que visa trabalhar todo o corpo, trazendo o equilíbrio muscular e mental. No Pilates, trabalhamos vários grupos musculares ao mesmo tempo, através de movimentos suaves e contínuos, com ênfase na concentração, no fortalecimento e na estabilização dos músculos centrais do corpo, musculatura abdominal, parte da coluna e pelve. Por isso, nas aulas de Pilates, misturamos um treino de força e flexibilidade que ajudam a melhorar a postura, alongar e tonificar os músculos sem exageros. Os exercícios do Pilates têm por objetivo focar na qualidade dos movimentos ao invés de quantidade,
deixando praticamente mais revigorado após a prática. Os movimentos do Pilates priorizam o equilíbrio, assim nenhum grupo muscular fica sobrecarregado e o corpo trabalha de forma mais eficiente em qualquer movimento, desde a atividade do dia a dia até a prática esportiva mais específica. Todo método é baseado em 6 princípios que pretendem desenvolver ao praticante uma movimentação mais espontânea e consciente. E são eles: o centro de força, conhecido como core, a concentração, o controle, a fluidez de movimentos, a precisão e a respiração. Falamos um pouquinho mais sobre centro de força, também conhecido como powerhouse, casa de força ou simplesmente centro. É um conjunto de músculos que são responsáveis pela sustentação da coluna e dos órgãos internos. Quando você realiza o fortalecimento desta musculatura, você proporciona a estabilização do tronco e um alinhamento biomecânico com menor gasto energético. Os músculos que ganham essa fortificação são as camadas do abdômen, reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, assoalho pélvico, eretores profundos da coluna, flexores e extensores de quadril. Além dos movimentos em si, a prática da respiração também ajuda muito no fortalecimento desta musculatura. Concentração é a mente que guia o seu corpo, por isso é importante dar atenção à importância de todas as partes do corpo, para que o movimento seja realizado com a maior eficiência possível. O controle. Este princípio é o melhor recrutamento para obter uma musculatura desejada, pois a partir do momento em que você possui controle, seu corpo garante um padrão suave e harmônico de movimento. Além disso, o aprendizado motor dos movimentos também faz parte dos objetivos e benefícios do Pilates e está diretamente relacionado com o princípio da concentração. Fluidez. Este princípio é responsável por ajudar na leveza dos movimentos, permitindo a utilização apenas da energia necessária para um determinado movimento, sem desperdício. Os movimentos não têm início, meio ou fim. Desta forma, o organismo aproveita a fase concêntrica e excêntrica dos exercícios, resultando num treino muito mais equilibrado e funcional. Outro princípio é a precisão. Este princípio diz respeito ao refinamento do controle e equilíbrio dos diferentes músculos envolvidos no movimento, sem gastos desnecessários de energia, a partir de contrações inadequadas, sejam elas exageradas ou deficientes. Respiração. A respiração deve ser sempre coordenada com o movimento executado, para que os movimentos possam trazer todos os benefícios propostos pelo método. Quando você trabalha a respiração no método Pilates, a expiração deve ser forçada e a inspiração deve ser sempre o mais natural possível. Esse mecanismo utiliza a musculatura profunda do abdômen, musculatura oblíquos e transversos do abdômen, além do assoalho pélvico e eretores profundos da coluna. A ativação desta musculatura promove uma melhor estabilização da região lombopélvica durante o exercício. Este é o principal princípio e está presente em qualquer linha de formação do método. Além disso, a respiração adequada oferece a organização do tronco, a sustentação lombopélvica e o relaxamento da musculatura inspiratória acessória dos ombros e do pescoço. Dito isso, podemos dizer que o Pilates é um método composto por movimentos que trazem diversos benefícios para o ser humano, independentemente da fase da vida em que ele está passando. Quais são os benefícios do Pilates? Com a prática do Pilates, seu corpo e mente garantem diversos benefícios, sendo algum deles: alonga a musculatura do corpo todo, tonifica e define a musculatura sem exageros, melhora a postura, fortalece a musculatura profunda do abdômen, trabalha a percepção de corpo e mente, reduz estresse e alivia tensões, previne e recupera lesões, melhora a circulação sanguínea, aumenta a coordenação e equilíbrio, corrige sobrecarga e alinhamento dos músculos, melhora a mobilidade e agilidade, complementa seu treino esportivo. Podemos relacionar o Pilates com qualquer atividade esportiva de maneira específica, certo? Melhora a boa forma, aumenta a autoestima, melhora a qualidade do sono,
pode ser praticado por qualquer pessoa. Ajuda no tratamento de diversas patologias, aumenta a resistência física e mental, expande a consciência corporal, ajuda no controle do peso e emagrecimento também. Por garantir tantos benefícios, o Pilates pode ser praticado por todas as pessoas, sendo elas crianças, idosos, gestantes e com pessoas com deficiência física. E com essas melhorias incomparáveis à saúde e ótimos resultados quando o assunto é bem-estar do corpo, a tranquilidade da mente e a emancipação do espírito, imagine que com as aulas de Pilates você não vai deixar que o estresse e as irritações comuns tenham tanto poder sobre as suas ações. O estresse pode se tornar apenas um daqueles temas que pesquisamos no Google para conhecer mais. E vai um conselho: comece entendendo sobre os conceitos e princípios do Pilates, sobre o que ele se trata, objetivos e resultados. Se você for começar a atividade já com a ideia de que irá emagrecer em um determinado espaço curto de tempo, pode passar por uma sensação desencorajante. Mas lembre-se, não existe um jeito mais fácil ou mais rápido. O bom mesmo é se concentrar e se entregar aos exercícios. A resposta do seu corpo vai depender da dedicação da sua mente. Então, mãos à obra. Se ainda ficou alguma dúvida, deseja fazer alguma pergunta ou algum comentário da sua experiência com a prática do Pilates, comente aqui também sobre o que gostaria de ver aqui no canal, sobre quais temas gostaria de falar de maneira mais específica, certo? Deixe aqui abaixo suas perguntas e comentários, que todos serão respondidos e dúvidas esclarecidas nos próximos vídeos. Participe também do nosso grupo, do grupo VIP do programa Viva Mais Você no Telegram. Receba informações exclusivas sobre o programa, certo? Acompanhe também nossas páginas do Facebook e Instagram, onde lá estaremos semanalmente postando alguns vídeos e algumas dicas para a execução do nosso programa, ok? Um abraço, até mais.